Ashtar não começa este alerta falando ao mundo inteiro. Ele fala a você, que sente há algum tempo que algo grande está sendo preparado nos bastidores e que a vida online ficou tão central que qualquer falha já parece o fim do mundo. A mensagem é direta. A internet vai parar. Em blocos, em regiões, em momentos críticos. E poucos estão realmente prontos para o que isso significa, não só tecnologicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. Ashtar revela: a internet vai parar, e poucos estão prontos. Você pode achar que isso é dramático demais, mas observe honestamente a sua rotina. Quantas das suas decisões, relações, fontes de informação, formas de trabalho e até práticas espirituais dependem de uma conexão estável? Sem perceber, a humanidade transformou a rede em um cordão umbilical invisível. Se alguém corta esse fio, muitos entram em pânico, como se tivessem sido arrancados da própria realidade. É exatamente essa dependência excessiva que está sendo colocada em xeque. Quando o Comando Galáctico fala em parada de internet, não está falando apenas de um desligamento técnico, está falando de uma estratégia: limitar e controlar o fluxo de informação, testar o estado emocional das pessoas e, ao mesmo tempo, oferecer uma oportunidade de realinhamento para quem está desperto. O apagão digital é um espelho brutal do apagão de consciência. Quando a tela apaga, o que sobra dentro de você? Ashtar mostra 3 camadas principais desse processo. A primeira é a camada visível: falhas crescentes em plataformas, instabilidades que são tratadas como manutenções de rotina, serviços caindo em sequência, ataques cibernéticos e interrupções seletivas em momentos politicamente sensíveis. A segunda é a camada psicológica: a angústia de ficar sem saber o que está acontecendo, o medo de estar isolado, a sensação de abandono e vulnerabilidade quando a linha cai. A terceira é a camada espiritual: a revelação de que muitos se apoiavam mais na rede de dados do que na rede de luz que os sustenta, desde antes desta encarnação. Nas entrelinhas o recado é duro. A humanidade trocou o silêncio interior por notificações, a oração por rolagem infinita, o discernimento interno pela opinião de desconhecidos. Quando a internet para, tudo isso é exposto. Pessoas que pareciam fortes desmoronam, e gente simples que sempre cultivou um relacionamento direto com o divino segue firme, mesmo sem entender de cabos, servidores ou protocolos. Essa inversão de poder é parte do evento. O Brasil mais uma vez aparece no centro do tabuleiro. Aqui a internet não é só entretenimento, é linha de sobrevivência para milhões. Trabalho informal, vendas, informação alternativa, apoio espiritual. Ao mesmo tempo, é um terreno fértil para caos, fake news, manipulação, fanatismo e medo em massa. Essa mistura faz do país um laboratório intenso. Como um povo emocionalmente sensível, com fé profunda e feridas antigas, reage quando lhe cortam o acesso à principal arena onde briga, desabafa, se informa e se anestesia. A resposta não é única. Em alguns, o corte vai provocar revolta, histeria, sensação de injustiça. Em outros, um silêncio estranho, seguido de um chamado interior. Agora você não tem mais para onde fugir. Vai ter que olhar para você mesmo. Ashtar não nega a dor e a confusão que isso pode gerar, mas insiste: o objetivo oculto não é apenas punir, é descobrir quem continua de pé quando tiram as muletas. O cenário que se desenha inclui momentos em que redes sociais caem simultaneamente, cortando o fluxo de notícias e desabafos. Aplicativos bancários e de pagamento ficam indisponíveis, disparando ondas de medo financeiro. Serviços de mensagem travam, impedindo o contato rápido com quem você ama. Plataformas espirituais, canais de orientação e fontes alternativas ficam fora do ar. Para quem viveu anos com tudo isso como direito básico, a reação instintiva é pânico. E agora? Como vou saber o que está acontecendo? Como vou me proteger? Como vou trabalhar? Como vou falar com quem preciso? É aí que a verdadeira prova começa. Ashtar enfatiza que, em tempos de possível apagão digital, a preparação mais importante não é ter o melhor plano de dados ou o roteador mais caro. É treinar a mente e o coração para não serem sequestrados pela histeria coletiva.
Isso começa com pequenas escolhas diárias. Reduzir a quantidade de horas em que você se deixa engolir pelo feed, criar janelas de silêncio real, retomar o hábito de escrever, orar, meditar sem depender de um vídeo guiado. Também inclui algo que muitos negligenciam: reconstruir pontes no mundo físico. Saber o nome dos vizinhos, combinar pontos de encontro com família em caso de falha de comunicação, ter contatos importantes anotados em papel, cultivar grupos de oração ou apoio presencial, por menor que seja. Quando a internet para, quem tem vínculos reais sofre menos que quem só tinha vínculos virtuais. Ao mesmo tempo, existe uma dimensão prática envolvida. Ashtar não prega irresponsabilidade material em nome de fé cega. Pelo contrário, recomenda que cada um, de acordo com sua realidade, tome atitudes simples para não ficar totalmente vulnerável. Ter à mão alguma reserva de água e alimento básico, formas alternativas de iluminação, dinheiro físico em pequena quantidade, caso os sistemas digitais falhem temporariamente, impressos com orientações importantes, orações, contatos, informações úteis. Essas ações não impedem grandes movimentos globais, mas protegem um pouco sua mente da sensação de total impotência. Quando você sabe que ao menos o mínimo está coberto, é mais fácil manter a calma para lidar com o inesperado. No plano energético, o que está por trás da parada da internet é um realinhamento da atenção humana. Durante anos, a atenção foi sequestrada por algoritmos projetados para viciar, dividir e confundir. Agora, forças superiores estimulam um corte, ainda que temporário ou em ondas, para que essa energia de foco possa voltar a ser redirecionada. Sem o estímulo constante da tela, você será convidado a recuperar a capacidade de sentir o ambiente, escutar o corpo, perceber a intuição, falar com Deus sem intermediários. É exatamente aí que poucos estão prontos. A maioria não sabe mais ficar consigo mesma em silêncio, não sabe mais lidar com o próprio medo, a própria solidão, as perguntas não respondidas. Por isso, quando Ashtar diz poucos estão prontos, não está falando de quem tem mais comida ou mais tecnologia em casa, mas de quem treinou o coração para confiar, mesmo sem sinal. Haverá, inevitavelmente, quem use esse cenário para manipular ainda mais. Boatos, previsões extremas, crenças de que acabou tudo, cultos ao desespero. Você será testado na sua capacidade de discernir. Aprender a perguntar internamente: esta informação me chama a ficar mais consciente ou apenas mais apavorado? Depois de ouvir isso, sinto o impulso de orar, organizar, me centrar, ou de surtar e espalhar pânico. A linha entre alerta verdadeiro e exploração do medo é fina, mas perceptível para quem não abandonou o próprio centro. Para o Brasil, essa fase é também uma revelação sobre solidariedade. Quando plataformas caírem, o que vai sustentar muitos será a velha cultura do um ajuda o outro. Vizinho que empresta, família que se reúne, grupos que ora juntos à luz de vela, pequenas redes que se formam para compartilhar informação de forma responsável. Essa sabedoria ancestral, de olhar no olho, dividir o pouco, acalmar com presença, é um dos motivos pelos quais o país foi escolhido como foco de tantos alertas. No fundo, o que está em jogo não é apenas a internet vai parar. É o que acontece com um povo quando lhe tiram, por algum tempo, o brinquedo preferido, a válvula de escape, o palco das brigas e a fonte de distração. Alguns vão colapsar. Outros vão, pela primeira vez em anos, sentir o silêncio. E dentro desse silêncio, ouvir uma voz que andava abafada por tanto ruído. Ashtar revela esse cenário não para que você conte os minutos em paranoia, mas para que use o tempo que tem com sabedoria. Em vez de esperar passivamente, o dia em que tudo cair, comece a construir agora uma vida que não desmorone só porque o Wi-Fi caiu. Retome práticas espirituais que não dependam de aparelhos. Reforce laços reais. Ajeite o mínimo material. Se e quando a internet parar, em pequena ou grande escala, o choque será proporcional à distância que você estava de si mesmo. Quem já vinha treinando a presença vai sentir o impacto, claro, mas também vai sentir um chamado. Agora você tem espaço para ser aquilo que sempre foi,
longe dos holofotes digitais. Quem vivia apenas pelas telas vai sentir como se tivesse perdido o chão. Poucos estão prontos, é verdade, mas você está ouvindo isso justamente para não ser mais um deles. Não é tarde para se preparar, não apenas tecnicamente, mas principalmente como consciência. A era em que tudo dependia da rede está acabando. A era em que tudo depende do seu alinhamento com a verdade está só começando.